Eu vou estudar com vocês hoje um assunto muito especial. Fases da igreja. Eu vou pedir que você preste muita atenção. E você nem adianta pegar lápis e papel hoje, porque você não vai dar conta de me acompanhar. Agora, como está sendo gravado tudo que eu falo aqui, depois você entra em contato com o pastor Flávio, através do e-mail que ele já passou para vocês, fidelidade@mpv.org.br, e vocês podem depois ter esta palestra também e passar aí em grupos pequenos, ou com grupos de irmãos, ou mesmo em outras ocasiões na igreja. Veja bem, o que eu vou explicar hoje, ele faz parte das bases que nós estabelecemos quando estamos em paz. Me ajudem. Quando nós estamos em crise, nós buscamos a quem? A quem nós buscamos, queridos? E quando nós estamos em paz, nós fazemos o quê? Nós estabelecemos bases. E é sobre este assunto que eu quero fortalecer um pouquinho mais hoje. Eu venho falando desde o início da semana e vamos fortalecê-lo hoje, neste momento. Me acompanhem aqui. Fases da igreja. O que significa isto? Quando nós estudamos o crescimento da igreja, a história da igreja, hoje igrejas e seitas são cerca de 32 mil no mundo. Só igrejas cristãs são cerca de 2.278 igrejas, segundo a ONU, né, o último relatório. Então são muitas igrejas. E nós temos um estudo, são dois sociólogos, eles se chamam Ernesto Tusti e Maxi Welber. Você vai encontrar nas boas bibliotecas a literatura desses dois sociólogos. E nós que estudamos teologia aceitamos perfeitamente o estudo de tese que eles fazem sobre crescimento da igreja. E Ernesto Tusti e Maxi Welber, eles mostram por estudos que todas as igrejas, sem exceção, elas podem passar por 4 fases. Ou elas passam por 4 fases. Ok? Me acompanhe aqui. A primeira fase, eles dão o nome de a fase... Deixa eu ler esse texto aqui para vocês, antes para vocês entenderem aonde eu vou chegar. O que diz aqui em Apocalipse 2, verso 10? Até a morte, e dar-te-ei o quê? Ok? Queridos, ainda que você tenha que morrer, esse é o contexto da nossa palestra de hoje. Ainda que você tenha que morrer, eu serei fiel ao Senhor. E fidelidade é um assunto que você vai encontrar de Gênesis a Apocalipse. Ser fiel, ainda que você tenha que morrer, e dar-te-ei a coroa da vida. E o que eu vou apresentar hoje tem muito a ver com esse assunto. Por isso nós temos que estabelecer bases quando nós estamos em paz. Porque a igreja no futuro vai passar por crises. E aqueles que forem fiéis, ainda que tenham que morrer, receberão a coroa da vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então Max Welber e Ernesto Tusti, eles dizem assim, todas as igrejas passam por 4 fases. A primeira fase eles dão o nome de homem, a segunda fase, fase movimento, a terceira fase, fase máquina, e a quarta fase, a fase monumento. Ok? Repitam comigo o que está escrito aqui, vamos lá. Quais são as 4 fases que todas as igrejas, sem exceção, podem passar? Vamos lá? Fase homem. Muito bem, o que é a fase homem? A fase homem, diz eles, toda igreja começa com um homem. Um homem descobre lá uma verdade, ok? E ele pega essa verdade e começa a falar para um grupo de pessoas. E a partir desse momento, a igreja, então, ela entra numa segunda fase chamada fase movimento. É quando um grupo de pessoas começam a se movimentar, crendo na verdade daquele homem, ok? E eles se movimentam para que esta verdade atinja outras pessoas. E Max Welber e Ernesto Tusti dizem assim, que todo movimento que luta a favor de uma verdade, ele tem um propósito. Qual é o propósito? O nosso propósito é anunciar a segunda volta de Cristo Jesus. Qual é a terceira fase de uma igreja? É a fase máquina. Ok? O que é a fase máquina? É quando aquele grupo, ele se organiza, ok? Ele se organiza, e o propósito desse grupo é que tenha força a verdade que aquele homem, no início, falou. Então, essa fase máquina é quando você cria instituições. Então você tem um escritório, você monta a igreja, você tem hospitais, clínicas, você tem casas publicadoras, casas de alimento, internatos, você cria uma máquina que dá solidez, base, para que a verdade possa atingir mais pessoas possível. E a quarta fase de uma igreja é chamada fase monumento.
Lembra daquele texto de Apocalipse que diz assim, ó, rico sou, farto estou, de nada tenho falta? É a fase em monumento. É aquela fase, queridos, que a pessoa se acha tão segura, a instituição se acha tão segura, que na verdade ela vai se tornando fraca, né? E eu queria dar um exemplo para vocês de fases de igreja. Eu vou dar o exemplo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tudo bem? Qual é a primeira fase da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Me ajudem. Leiam ali. Não, embaixo. Qual é a primeira fase da Igreja Adventista? Guilherme Miller. Guilherme Miller é o início da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em 1812, quando a América do Norte trava uma das suas últimas batalhas contra a Inglaterra para buscar a sua independência, isso termina em 1815, a partir daquele momento, Guilherme Miller, participando de um culto de ação de graças, 4 de julho de 1816, Guilherme Miller, ele é tocado pelo poder do Espírito, e ele começa então a estudar a Bíblia, e ele descobre, no ano de 1818, esse texto, né, de Daniel 8,14, depois das 2.300 tardes e manhãs e o santuário estará purificado. Guilherme Miller, ele estuda 13 anos esse assunto, e em 1831, ele chega à seguinte conclusão: Jesus volta em agosto de 1843. E vocês conhecem a história, só estou aqui rapidamente passando. Em agosto de 1843, eles chegam à conclusão que, na verdade, a volta de Jesus se daria quando? 22 de outubro de 1844. Então essa é a primeira fase da Igreja Adventista. Vocês conhecem a história, Guilherme Miller, a primeira vez que ele falou sobre esse assunto foi em Dresden, ok? Em Dresden. E a partir daquele momento, nós entramos na segunda fase da igreja. Quando lá em Dresden, e ele começando a pregar, então vem aí José Bates, Iran Edson, Ellen White, Uriah Smith. Então, um grupo de pessoas ouvindo que Jesus voltaria em 1844, elas abraçam essa verdade de Guilherme Miller, e aí está a segunda fase da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E esse grupo começa a se movimentar, e vocês sabem que, na época, em torno de 50 mil pessoas aguardavam a volta de Jesus. E esse grupo foi aumentando, nós conhecemos muito bem a história, não tenho condições nem tempo de entrar em detalhes. Mas quando foi que aconteceu a terceira fase da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Em 1863, quando esse movimento, a segunda fase da igreja, que se chamava os Milleritas, a segunda fase da igreja, eles dizem assim, olha, nós temos que ter uma igreja, nós temos que ter um nome, nós temos que ter uma base para nós pregarmos, alemar a mensagem de que Jesus em breve vai voltar, né? Então, em 1863, se estabeleceu que o grupo, os Milleritas, teria um nome. O nome seria Igreja Adventista, porque cremos no advento de Cristo, e essa é a maior missão nossa do sétimo dia, porque somos guardadores do sábado, uma referência da observância de todos os mandamentos de Deus, né? Então essa é a terceira fase da igreja, e aí surge, além de nós estabelecermos no cartório a igreja, aí então nós criamos o internato, que era para preparar obreiros para pregar o evangelho. Além dos internatos, nós criamos as fábricas de alimentos, nós temos clínicas, hospitais, tudo que a igreja tem. O propósito é auxiliar na pregação do evangelho. Essa é a terceira fase da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Coisa linda, é uma história belíssima para nós estudarmos. Agora, e a quarta fase? Monumento. A quarta fase, ela é uma fase perigosa. Segundo Ernesto Tusti e Max Weber, quando uma igreja entra na quarta fase, dependendo da forma como ela reage, ela deixa de existir. E nós temos na história igrejas que não existem mais porque entraram na quarta fase e deixaram de existir. A quarta fase de uma igreja, na verdade, é a sua decadência. Ok? Então, se a igreja não reagir para voltar para a terceira fase, ela deixa de existir, né? Deixa eu mostrar uma coisa importante na quarta fase para vocês, e o que eu vou mostrar aqui para vocês não é estudo de um pastor adventista. Ernesto Tusti e Max Weber são sociólogos, não estão ligados a nenhuma religião, e eles não fizeram esse estudo para favorecer alguma religião. Eles estão querendo mostrar como funciona a vida de uma igreja, né? E eles usam algumas expressões, eu vou mostrar aqui para você, e você vai dizer assim, nossa, isso aí parece coisa inventada por pastor adventista. Olha, eles dizem assim, que uma igreja na quarta fase, ela tem sintomas. E olha os sintomas que eles apresentam. Primeiro sintoma,
Uma igreja na quarta fase é comodismo com o presente. O que é, irmãos queridos? Comodismo com o presente. O que significa isso? Significa que nós estamos bem, eu estou assim, tranquilo, e nós nos acomodamos. E quando nós nos acomodamos, olha o que acontece, nós perdemos o senso da missão. Aqui está a principal causa que leva uma igreja da terceira fase para a quarta fase, quando ela perde o senso de missão, quando ela não vê mais a necessidade de pregar o evangelho além mar. Então, cria-se o bairrismo, sabe o que é isso? Então as pessoas começam a pensar aqui na igreja deles, no nosso mundo aqui pequenino, e nós não temos mais necessidade de pregar além mar. Senso de missão, isso é um perigo para a igreja. Depois, excesso de atividades sociais. Então uma igreja que está na quarta fase, ela tem excesso de atividades sociais, ou seja, junta panelas, atividades não com fins de pregar o evangelho, mas para o benefício das pessoas, os amigos. Então se encontram em piqueniques, junta panela, churrascada e não sei o quê. Compreendem? Olha só, finanças alteradas. Isso aqui é Ernesto Tust e Max Weber que fala sobre esse assunto. O que significa finanças alteradas? Essas pessoas perdem o senso da missão, então elas começam a fazer o seguinte, elas começam a enriquecer o ambiente onde elas estão. E quando elas percebem que já tem conforto demais, elas dizem assim, quer saber de uma coisa? Não precisam mais de meus dízimos e ofertas. E aí elas começam, sabe, não devolve dízimo, não devolve oferta, e muitas vezes diz assim, tá bem, a igreja também não usa de forma devida, e aí começam alguns problemas de alteração em dízimos e ofertas. E um outro sintoma da quarta fase são princípios violados. O que significa isso? Princípios violados. Aquilo que no passado era motivo de corte e disciplina, hoje não se faz mais nada. Se pratica o achismo. Sabe o que é achismo? É quando eu estou numa comissão da igreja, eu começo assim, não, mas eu acho que isso não tem problema, sabe, pastor? Eu acho que a gente tem que ser um pouquinho mais leve, mais compreensivo. Pastor, olha, eu acho que deveríamos ter um pouquinho mais de paciência, deixa isso para lá. Isso chama achismo. E os princípios vão sendo violados, tá certo? E movimentos paralelos surgem. Toda igreja que está numa quarta fase, ela surge com movimentos paralelos. Pessoas com novas ideias. Normalmente, as pessoas com novas ideias, novas doutrinas, não é? Então, são pessoas que, eles atacam a doutrina do Espírito Santo, eles atacam a doutrina o assunto do vegetarianismo, outros, o assunto do santuário, não é? E, normalmente, as pessoas que se levantam com movimentos paralelos, o assunto deles é dízimos e ofertas. Eles começam a acusar a organização, está vendo os pastores, está vendo os anciãos, e eles começam a mostrar o lado santo deles para buscar dízimos e ofertas da comunidade. Isso é natural de uma igreja. Não é uma coisa incrível isso aqui, irmãos? Agora, deixa eu dar um exemplo para vocês de quarta fase. Eu vou dar um exemplo que está registrado na história e nos livros. Na década de 1960, igreja protestante. Tá bom? Igreja protestante na década de 1960. O que foi que aconteceu? A igreja batista, em primeiro lugar, ela percebeu que estava na quarta fase. Por que ela percebeu? Porque a igreja batista percebeu que estava perdendo membros. As pessoas estavam deixando de dizimar, a igreja começou a enfraquecer. Eles perceberam que a razão principal foi o senso da missão que a igreja estava perdendo. Né? E a igreja batista vai, e a igreja protestante em si, que era a igreja metodista, presbiteriana, né? Elas começaram a entrar na quarta fase, e a igreja batista então tomou iniciativa, ela disse, o que nós vamos fazer para tirar a igreja dessa quarta fase? Olha, segundo Ernesto Tust e Max Weber, a única coisa que tira uma igreja da quarta fase é o culto emocional. E a igreja batista, quando ela viu que estava perdendo membros, e os membros estavam saindo, ela observou para onde os nossos membros estão indo, na década de 60. E eles perceberam que a igreja estava perdendo membros para a igreja pentecostal, que havia surgido no mundo em 1911, aqui no Brasil, lá no Pará. Então a igreja pentecostal, ela tem um culto totalmente diferente da igreja protestante. A igreja protestante, ela usa o culto racional. E a igreja pentecostal, ela usa o culto o quê? Emocional. Glória a Deus, aleluia, dom de línguas, e música, bateria. Isso aí eleva o sentimento religioso das pessoas, não pela razão, mas pelo sentimento. Então a igreja batista, percebendo que a igreja, que membros, os jovens estavam indo para a igreja pentecostal, ela tomou uma decisão. Ela disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um pouquinho de lado o nosso sistema racional, nossas doutrinas, e vamos colocar uma dosezinha
do culto emocional da igreja pentecostal. E eles dão um nome. Qual foi o nome que eles deram? Se lembra, irmãos? Renovados. Renovados. Então a igreja batista colocou lá assim, ó, Igreja Batista Renovada. Quando a igreja metodista, presbiteriana, começou a perceber que a igreja batista estava se recuperando, os cultos estavam tornando-se mais vivos, o que eles fizeram? Nós também vamos nos renovar. E hoje, nos dias em que nós vivemos, praticamente toda a igreja protestante, ela tem lá, entre aspas, renovada. São pouquíssimas igrejas tradicionais protestantes hoje no Brasil. A maioria delas estão mescladas com esse culto emocional. Esse é um exemplo que está na história. E eles recuperaram, em grande parte, recuperaram seus membros. Agora, um outro exemplo que eu queria dar para vocês é esse aqui, olha, 26 de novembro de 1977. Eu pergunto para vocês aqui, vocês se lembram desta data? 26 de novembro de 77? Não se lembram? Eu garanto que 90% de vocês se lembram dessa data, é que vocês esqueceram. Você aí se lembra de 26 de novembro de 1977? Não se lembram? Eu vou contar um fato histórico e vocês vão se lembrar. 75, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela percebeu que estava na quarta fase. Os rapazes não queriam ser mais padres, as moças não queriam ser mais freiras, muitas paróquias foram fechadas na década de 70, muitas, né? A Igreja Católica estava perdendo membros para a Igreja Protestante, que havia perdido membros para a igreja pentecostal, mas os católicos iam para a igreja protestante renovada, ok? E a igreja católica, então, aqui no Brasil, ela faz o seguinte, no Brasil, ela estabelece a rede Vida e ela começa, então, a se desenvolver. Mas olha aonde está a raiz disso tudo. Em 75, o Vaticano, lá na Itália, ele faz uma reunião, né, um concílio do clero católico, em novembro de 75, para discutir como nós podemos tirar a igreja da quarta fase e trazer para a terceira fase. E segundo Ernesto Tust e Max Weber, você só tira uma igreja da quarta fase e traz ela para a terceira fase, se você introduzir nela o culto emocional. Guarde isto. O Vaticano discutiu em 75, não chegaram a nenhuma conclusão, e o Vaticano disse assim para o clero, vocês teólogos são pagos para nos ajudarem, vocês voltem para os seus lugares, e daqui a um ano voltem para nós termos uma solução. Em novembro de 76, eles voltaram e não tinham solução. E alguns já tinham ideia, escuta, olha a igreja protestante, eles pegaram a igreja pentecostal, e o Vaticano diz assim, jamais. Nós não vamos tocar nos dogmas da igreja católica apostólica romana. E isso que eu estou te contando está na história. E o Vaticano diz assim, olha, vocês têm mais um ano, estudem e tragam uma solução sólida. E no dia 26 de novembro, de 1977, o Vaticano, depois de muita discussão, praticamente todo o clero estava decidido de que deveríamos fazer um teste e colocar na igreja católica um culto emocional para ver qual é a reação dos irmãos. E o Vaticano pensou, discutiu, aí eles tomaram uma decisão. Então vamos fazer o seguinte, vamos escolher aí um país, vamos escolher aí uma cidade aí nesse país, vamos pegar aí uma igreja católica nesse país, e vamos lá fazer assim um culto assim que eles deram o nome de ecumênico, vamos fazer ali um culto também com essa dose de culto emocional, e vamos ver o que vai acontecer. Qual foi o país que vocês imaginam que foi escolhido para fazer o teste? O Brasil, lógico, um dos países mais católicos do mundo. E qual foi a cidade escolhida para fazer o primeiro culto no mundo nesse sentido? Um culto ecumênico, com uma dose de culto emocional. Qual foi a cidade escolhida? A cidade de Brasília, ok? E esse culto, sabe quando foi realizado? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Dia 12 de outubro, é dia de quê? Opa! É dia das crianças ou é dia da Nossa Senhora? Viu, vocês estão divididos. Até 1978 era dia das crianças. No dia 12 de outubro de 1978, o João Paulo II, o Papa então, ele veio para o Brasil, em Brasília ele desceu de avião, para fazer o primeiro culto ecumênico. Quando ele desceu do avião, que ele pisou no Brasil, o que foi que ele fez?
ele beijou o chão. Quando ele beijou o chão, o cardeal disse assim: a santidade abençoa o nosso país. Então hoje, além de ser o dia da criança, deverá ser também um feriado nacional, o dia de Nossa Senhora. E ali foi estabelecido esse feriado. E ali foi praticado o primeiro culto ecumênico que eles deram nome. Qual foi o nome? Carismatismo. E ali chamou assim, Igreja Católica Apostólica Carismática. O que significa isso? Eles colocaram um pouquinho os dogmas de lado e introduziram um pouquinho do culto emocional, que a igreja protestante já praticava, que é o dom de língua, glória a Deus, aleluia, música, bateria. E isso, queridos, e a Rede Vida foi criada aqui no Brasil. E hoje, quando você conversa com um pastor protestante que está envolvido com os renovados, ou quando você conversa com um padre, tipo o padre Marcelo, por exemplo, que faz um culto carismático, sabe o que esses líderes espirituais dizem hoje para nós? A nossa igreja passou a ter vida novamente depois que nós fizemos isto. Eu posso ser bem sincero, queridos, na verdade, na ocasião, a igreja estava precisando de cirurgia e eles fizeram apenas uma maquiagem. Vocês já viram o que acontece quando uma pessoa está com muita fome e vai ler receitas? Você já fez isso alguma vez na tua vida? Faça um teste um dia, você chega em casa assim, com muita fome, em vez de você sentar e se alimentar, você pega um livro de receitas e começa a ler receitas para você ver. E olha bem para as figuras que estão ali no livro. Dá água na boca, mas não mata a fome. Foi exatamente isso que eles fizeram. Eles introduziram na igreja um culto emocional, elevou-se o sentimento religioso das pessoas, mas a igreja ficou fragilizada. Hoje, a igreja católica, apostólica romana, se ela tiver um problema interno, da noite para o dia, ela passa a ser uma igreja pentecostal. E nós vemos isso no dia a dia. Ok? E você hoje pode olhar esse assunto na visão de Apocalipse 13 e Apocalipse 16, quando se fala da união das igrejas, quando você vê o espiritualismo estendendo as mãos diante do abismo, dando a mão para quem? Para o protestantismo e... Ok? Então aí fica uma dica para você estudar e ver todo esse contexto hoje vivendo dentro do culto emocional presente na igreja protestante e também na igreja católica apostólica romana. Queridos, eu pergunto para vocês, a igreja adventista do sétimo dia, nós estamos na primeira, segunda, terceira ou quarta fase? Quarta fase? Você respondeu o que aí? Por favor, fale bem alto. Terceira, quarta, primeira ou segunda fase? Que fase vive hoje a igreja adventista do sétimo dia? Olha, a maioria aqui está dizendo quarta fase, mas com segurança nós estamos na terceira fase. Nós vivemos hoje na terceira fase, só que tem uma coisa, por isso que eu estou aqui hoje falando para você. Quando uma pessoa começa a ter calafrios, e ela começa a espirrar, o que vai acontecer com ela dali a 2 dias? Ela cai de cama, ela está gripada. Exatamente é assim que nós temos que entender hoje a posição, a fase terceira da igreja adventista do sétimo dia. Nós estamos na terceira, porém há entre nós, vocês percebem? Há entre nós sintomas da quarta fase. E se há sintomas da quarta fase entre nós, esta é a razão, porque o Ministério da Fidelidade, hoje, em todo mundo, está sendo convidado a fazer o que eu estou fazendo exatamente agora com vocês. A ir diante de nossos membros e mostrar essa realidade. Nós estamos na terceira fase, porém há sintomas da quarta fase entre nós. E o que é que nós vamos fazer? Porque se nós temos sintomas da quarta fase, isto significa que poderemos entrar aonde? Na quarta fase. Se nós estamos com sintomas da quarta fase, estando na terceira, eu posso chegar na quarta. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, e eu creio, exatamente assim. Eu creio que como instituição, a igreja nunca vai entrar na quarta fase. Jamais. Porque Mateus, ele diz assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém? Então, como instituição, eu não creio. Essa igreja é a igreja remanescente, e ela vai permanecer fiel até a segunda volta de Cristo Jesus. Mas eu vou dar uma informação que você não vai gostar. Como indivíduo, como família, ou como até igreja localizada, nós podemos entrar na quarta fase, e já temos hoje, isso é a visão da igreja adventista, já temos hoje regiões, vou dar só um exemplo para vocês,
a igreja nossa na Europa. Nós temos hoje igrejas na Europa que vivem exatamente, profundamente na quarta fase. Agora, irmãos, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Segundo Ernesto Tust e Max Weber, a única coisa que tira uma igreja da quarta fase e traz ela de volta para a terceira fase é o culto emocional. E eu pergunto para vocês, vocês permitiriam um dia esse culto emocional entrar dentro da igreja adventista do sétimo dia? Vocês permitiriam, por exemplo, o pastor Ivan chegar aqui e dizer assim, irmãos, vamos lá comigo, glória a Deus, aleluia, e bateria, e vamos lá. Vocês aceitariam isto? Eu acho que se um dia a igreja pedir para mim, olha, pastor, você vai ter que fazer culto emocional, nós vamos ter grandes problemas. Entende? Mas, irmãos, eu vou dizer uma coisinha muito séria para vocês. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Porque nós temos algumas pessoas dentro da igreja adventista que já estão trazendo para dentro da igreja elementos do culto emocional. Pastor, então quer dizer que nós não podemos ter na igreja nenhuma emoção? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o princípio de adoração da igreja adventista do sétimo dia, dentre muitos versos bíblicos, um dos principais é Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2. Rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que vos apresenteis a Deus por um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto o quê? Racional. Esse é o método de Cristo. Jesus, ele falava e o sentimento espiritual das pessoas se elevava pela razão. E esse é o método da igreja adventista do sétimo dia. O método emocional não vem de Deus, não é abençoado por Deus. Quando a razão fala mais alto que o sentimento, você é abençoado e feliz. Agora, quando o sentimento domina a nossa razão, nós cometemos coisas erradas. Então, queridos, agora, eu percebo que há uma certa música adentrando dentro da nossa igreja, e tem muita gente feliz com ela. Eu vejo pessoas já levantando a mão dentro da igreja, na hora de cantar, e vou dar uma dica aqui para você, revista adventista do mês passado, aquela americana traduzida a Words, traduzida para o português, o Dr. Angel Rodrigues, ele dá um artigo lindo sobre esse negócio de algumas pessoas que estão levantando a mão na hora de cantar. Irmãos, está na hora de nós observarmos a igreja, o papel da igreja e a fase em que nós vivemos. E vou mostrar uma coisa aqui para vocês, irmãos, muito importante. Veja bem, a igreja adventista, estudando esse assunto minuciosamente, a conclusão que nós chegamos é o seguinte: os nossos membros precisam estar com bases seguras em alguns pontos doutrinários da igreja adventista do sétimo dia. E vocês agora, irmãos, vão ficar encantados com o que eu vou mostrar para vocês. Me respondam, por favor. Em época de crise, nós buscamos a quem? E em época de paz? Estabelecemos bases. E eu quero mostrar para vocês agora 4 elementos que, segundo a igreja, segundo seus teólogos, segundo pastores, através de oração e estudos, eles concluíram que há 4 elementos que nós, membros da igreja adventista do sétimo dia, precisamos vivê-los, para que nunca venhamos a entrar numa quarta fase como indivíduo, ou como família, ou como igreja localizada. E eu apelo principalmente aos líderes da nossa igreja. Quando vocês forem falar, quando vocês forem orientar, quando vocês forem instruir, vocês toquem nesses 4 elementos que são bases seguras, são pilares, para que a igreja permaneça firme, para que os membros permaneçam fiéis até a volta de Cristo Jesus. O primeiro elemento é o que está aqui, ó, fidelidade pessoal. Queridos, o que é fidelidade pessoal? Fidelidade pessoal é você viver aquilo que você conhece. É você ter personalidade religiosa. É você, por exemplo, viver aquilo que você aprendeu, independente se alguém está vivendo de outra maneira. Nós temos uma facilidade muito grande de praticarmos aquilo que o grupo está praticando. Irmãos, não podemos, a salvação ela é individual. Olha, eu queria que você entendesse comigo. Ali não apareceu um texto, eu queria colocar um texto ali. O texto é o seguinte, ó. Jesus, em Mateus capítulo 5, ele diz assim, ó. Seja fiel, como fiel é quem? O vosso Pai Celestial. Né? Eu quero que você entenda comigo esse texto. Né? Seja fiel, seja perfeito. Algumas Bíblias dizem assim, seja vosso perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Queridos, fidelidade pessoal é você ser perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Agora eu te faço uma pergunta, dá para ser perfeito como Deus?
Dá para ser perfeito como Jesus? Dá? Fala para mim, dá para ser perfeito? Jesus nunca adulterou, nunca bebeu, nunca olhou para a mulher do vizinho, nunca nada. Dá para ser perfeito como Jesus? Senhor, como é que eu vou ser perfeito como o Senhor? Como eu vou ser perfeito como Jesus? E se eu não for, não entro no céu? Acontece, queridos, que nós temos que entender no contexto de Deus o que é perfeição. Eu vou tentar te explicar com 2 ou 3 palavras. No dia que a mãezinha vai para o hospital para ganhar o nenenzinho, depois que o nenenzinho nasce, então o médico diz assim para a mãezinha: mãezinha, parabéns, olha, o neném nasceu, está tudo bem, olha, fica tranquila, daqui a pouquinho eles vão trazer para você conhecer a criança. E a mãezinha faz uma pergunta. Qual é a primeira pergunta que ela faz? Ela diz assim: é perfeito, doutor, o meu nenenzinho? E aí o médico diz assim: nossa, é perfeitinho, é lindo. E qual é a segunda pergunta que a mulher faz? O que é? É um hominho mesmo? Não, bem, é a menininha. Ah, eu estava mesmo esperando a menininha. E o pai nervoso lá no corredor? Já viram como é que funciona? O pai está lá no corredor nervoso, a enfermeira abre a porta e diz assim: paizão, ó, nasceu a criança. Qual é a primeira pergunta que o homem faz? O que é? Ah, é um hominho. E ele fica todo feliz. Depois ele faz a segunda pergunta: escuta, e é perfeito? E a enfermeira diz assim: nossa, paizinho, a criança é perfeita. Agora eu te pergunto, como que pode ser perfeito? Se é carequinha, banguelinha, não vê, não fala, não come, não anda, como é que pode ser perfeito? Com 3 meses de idade, essa criança é levada para o médico, porque troca a noite pelo dia, tem dor de ouvido, dor de barriga. E quando o médico pega essa criança, ele examina e ele diz assim: mãezinha, parabéns, ela com olheira, de tanto trocar a noite pelo dia. E o médico diz assim: mãezinha, parabéns, que criança perfeita, olha, ganhou peso, está bonitinho. Por quê? Mas, doutor, dor de ouvido, dor de barriga? Não, isso aí, minha filha é normal, é assim mesmo, vai para casa, está tudo bem, feliz. Como é que pode ser perfeito, irmãos? Não anda, não fala, não sabe, não tem dentinho, né? Dor de barriga, dor de ouvido, e o médico diz: é perfeito, parabéns, vai para casa. Já viram criança de 9 meses? Dá uma febre de quase 40 graus no menininho de 9 meses, a mãe corre e vai lá para o médico olha assim, dá uma risada e diz: ai, mãezinha, que gracinha, que perfeito que é o teu filhinho. Mãezinha, essa febre não é nada, vem ver de onde é. Ela mostra o dentinho do menino, ó, é o dentinho nascendo. Mãezinha, parabéns, vai para casa, está tudo certo. Irmãos, eu tenho 46 anos. Se eu aparecer aqui hoje com careca, com dente só na boca, com 40 graus de febre, vocês me internariam. Não é verdade? E uma criancinha banguelinha, né, com dente só, carequinha, não fala, não anda, não faz nada, o médico diz: parabéns, é perfeito, com 40 graus de febre. O que é perfeição? Você percebe? Já viram criança em pré-primário? No dia do pré-primário, assim, da formatura, ele entra assim, bonitinho, na formatura, né? Ele bonitinho, vai lá para a formatura, a professora diz assim para o pai: pai, teu filho é perfeito. Ele já pode ir para o 1º ano aprender a ler, porque olha, ele já sabe muitas coisas, já sabe até alguns numerais. Como que ele é perfeito? Não sabe ler, não sabe tabuada, não sabe praticamente nada, está já recebendo formatura, porque é perfeito. Irmãos, o que é perfeição na visão de Deus? Você está me entendendo? Perfeição na visão de Deus tem a ver com fase e conhecimento. Uma criança de 9 meses, naquela fase de 9 meses, carequinha, com dente só, 40 graus de febre, é natural naquela fase. Agora, com 46 anos, não, é uma outra fase. Então, quando Jesus diz assim: filho, seja perfeito, como perfeito é o vosso Pai que estás no céu, sabe o que ele está dizendo? Aquilo que você aprender do Pai, viva, e você estará sendo tão perfeito quanto perfeito é o vosso Pai celestial. Isso chama fidelidade pessoal. Então, irmão, seja maduro na sua religião, faça aquilo que é certo, por convicção, né? E pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Segundo elemento que eu queria que vocês entendessem: fidelidade para com o lar. Isso aqui é a base, queridos. Fidelidade pessoal, agora fidelidade para com a família, para com o lar. O que significa isso, pastor? Irmãos, o que é fidelidade para com a família? É quando eu vivo um pedacinho do céu dentro da minha casa. É quando eu saio da minha igreja e vou para dentro da minha casa e eu convivo num lar cristão, de paz e de harmonia. Irmãos, o lar de alguns irmãos é uma vergonha. Nós temos hoje maridos que não tratam bem a mulher, mulher que não trata bem com o marido. Nós temos casais que não se conversam, vêm para a igreja, louvam a Deus, dizendo que vão para o céu. Não vai, filho.
Assim não, nós temos que ser, irmãos, uma igreja dentro de nossa casa, um marido cristão, ele não pode ser influenciado por esse mundo machista, sabe, que maltrata a mulher, que trata ela com rispidez, que grita, que às vezes, sabe, não. Nós temos que ser homens cristãos segundo o coração do Senhor. Uma mulher tem que ser virtuosa segundo o coração. Irmãos, há muitas famílias precisando amadurecer no relacionamento íntimo, lá do lar. Nós temos casais que são divorciados, emocionais, moram na mesma casa, emocionalmente, totalmente divorciados. E nós temos gente, irmãos, que vem para a igreja louvar a Deus e fica pensando na mulher do vizinho, no marido da vizinha. Tem gente que pensa, se eu tivesse casado com aquele meu namorado que eu larguei aquela vez. Irmãos, não mantenha esse tipo de ilusão. Posso falar uma verdade para você? O marido que está hoje do teu lado, a esposa que está do teu lado, a pessoa que é o teu companheiro, é a única pessoa nessa vida que poderia te suportar. Para de ficar sonhando com outro. Verdade. Olha, eu tenho visto na igreja rapazes, moças, que você olha assim, aquela coisa linda, lá dentro de casa, são grossos com os pais, bate a porta, deixa os pais falando sozinhos, vem para a igreja e manifesta santidade. Irmãos, fidelidade para com a família é nós vivermos em paz, vivermos um pedacinho do céu aqui nessa terra. Vocês entenderam? E eu não posso falar mais sobre esse assunto, mas quem sabe num outro momento. Olha aqui, fidelidade pessoal, fidelidade para com a família, fidelidade, terceiro elemento, com o Santo Sábado. Irmãos, o que é fidelidade para com o Santo Sábado? O sábado, irmãos, eu já lhes disse essa semana, não vou me demorar muito aqui, porque já falamos sobre esse assunto. Eu já falei para vocês que o sábado, para ser santificado, lembram? Ele tem que ser observado de que maneira? Como o tempo, e tem que ser observado como um caráter. Quando nós observamos o sábado como tempo, e quando observamos o sábado como caráter, nós santificamos o dia do sábado. E a santificação do sábado hoje, irmãos, é uma base segura para quando a igreja for sacudida, como diz Amós, e eu sacudirei a casa de Israel, como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Então o sábado, irmãos, é um elemento básico da nossa fé cristã. Vocês sabem disso. Nós precisamos manter o sábado, irmãos, como algo vivo dentro de nós. E um outro elemento, irmãos, muito importante, né? Muito importante, é a questão da fidelidade nas finanças, ok? Nós precisamos manter fidelidade nas finanças. Você tirou aqui os slides coloridos, eu precisava deles. Fidelidade nas finanças, deixa agora, pode deixar. Irmãos, o que é fidelidade nas finanças? Nós temos muitas pessoas, irmãos, que estão deixando de lado os dízimos e as ofertas. Nós temos muitas pessoas, irmãos, que estão dando desculpa, dizendo assim, sabe, a igreja, o pastor, o ancião e tal, e não estão devolvendo a Deus os dízimos e as ofertas de maneira correta. Nós temos pessoas, irmãos, que estão pegando o seu dízimo, mandando para outros lugares. Irmãos, o dízimo tem que ser entregue exatamente onde eu faço o meu culto de adoração. A minha oferta, irmãos, tem que ser entregue exatamente na salva, que é um sinal de gratidão pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Então, irmãos, fidelidade nos dízimos e fidelidade nas ofertas. E eu quero mostrar uma coisa para vocês muito importante. Irmãos, olha esse texto. Eu subirei acima das mais altas nuvens, e eu serei semelhante a quem? Isaías 14:14. Quem foi que disse isto? Satanás disse isso, irmãos, lá no céu, quando ele se coloca na posição de Deus. Ele diz assim, pois eu subirei acima das mais altas nuvens, eu quero ser semelhante ao Altíssimo. Irmãos, como que uma criatura pode ser semelhante ao seu Criador? Não tem condições. Então houve peleja no céu, diz Apocalipse 12. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão e seus anjos, e ele não venceu, sim, foi atirado para a terra, e vocês conhecem todo o contexto. Satanás, irmãos, ele praticou sacrilégio, ele colocou-se na posição de Deus. Esse foi o problema. Então, irmãos, eu quero que vocês entendam aqui uma coisa muito importante. Olha só. Como Deus sereis. O que foi que aconteceu? Com Adão e Eva, quando eles estavam ali no Jardim do Éden, logo no início da história. O que foi que aconteceu com eles? Vocês se lembram? Satanás veio tentá-los, e Deus havia dito, olha, vocês resistam às primeiras tentações, e vocês serão livres de tudo isso. E Satanás vem, irmãos, e diz assim para Eva, Eva, como Deus, minha filha, você será. Eva,
se você tocar nisso aí que Deus te proibiu, na verdade Ele sabe que se você comer disso aí, você vai ser como Deus. Então, irmão, sabe o que Eva fez? Ela cedeu à tentação, comeu do fruto e deu também ao seu marido. Eu queria que vocês entendessem uma coisa, irmãos, muito importante aqui. Olha aqui para a minha mão. Olha o que diz o texto, veja bem. Quando Eva tomou na mão o fruto, ela tomou na mão alguma coisa, irmãos, que pertencia a Deus. Quando Eva comeu, irmãos, daquele fruto, ela colocou-se como Satanás na posição de Deus, ela praticou sacrilégio. Por isso, diz a Bíblia, com maldição sois amaldiçoados. E como Satanás foi expulso do céu, Eva foi expulsa da onde, queridos? Com Adão do jardim do Éden. Irmãos, olha o que eu vou explicar para você agora. Quando você toma nas mãos aquilo que nós chamamos de salário, dentro do teu salário tem um dinheiro chamado dízimos e ofertas, e ele pertence a Deus. Quando você decide usar os dízimos e as ofertas do teu jeito, você está, infelizmente, cometendo um sacrilégio. E com maldição podereis ser amaldiçoados. Esta é a razão, queridos, porque a vida de muitas pessoas está assim, virada de cabeça para baixo. E eu gostaria de mostrar para vocês agora, já acertaram aqui o quadro, eu queria que você entendesse comigo uma coisa muito importante. Vocês estão vendo aqui esse quadro? Essa pizza colorida, uma torta aqui colorida. Preste bem atenção, é uma coisa muito simples que eu vou explicar para vocês, mas você tem que prestar muita atenção. Olha, aqui está uma pizza com várias cores. Estas cores simbolizam as misturas, as várias culturas que nós temos no mundo. Em todas as culturas nós temos presentes estruturas. Há estruturas que estão presentes em todas as culturas. Eu vou explicar para vocês, vocês vão entender. Por exemplo, vocês estão vendo essa cor verde? Aqui está representada pela religião. Em todas as culturas, queridos, você tem o quê? A prática religiosa. Em todas as culturas, a religião está presente. Em algumas culturas, eles adoram a Deus. Há culturas que adoram a Satanás. Há culturas que mesmo adorando a Deus, têm maneiras diferentes de adorar a Deus. Há culturas que adoram a pedra, o sol, a água, enfim. Imagens, enfim. Em todas as culturas, as pessoas têm a sua forma de religião. Vocês estão vendo o segundo quadrinho ali? Estrutura política. Em todas as culturas do mundo, você vai encontrar o quê? Uma estrutura política. Eu chamaria estrutura política de liderança. Cada cultura tem a sua forma de liderança. Nós aqui no Brasil somos o quê? Qual é a forma de política, de liderança do Brasil, irmãos? Nós somos democráticos, né? Nós temos aí pelo mundo o quê? Nós temos pessoas que são o quê? A ferro e fogo. Cada cultura tem a sua forma, a sua estrutura política, ok? Depois você tem ali um terceiro quadrinho, que é as estruturas sociais, que podem ser subdivididas em subestruturas. Né? Por exemplo, dentro da estrutura social você tem ali a música, você tem artes, todas as culturas têm a sua arte, a sua música, tem o seu sistema educacional, cada cultura tem o seu sistema educacional, o seu sistema trabalhista, por exemplo, aqui no Brasil você tem um mês de férias, lá no Japão você tem, por exemplo, uma semana de férias. Né? Então cada cultura tem a sua estrutura. Eu colocaria dentro desse elemento aqui, dentro dessa estrutura, a família. Cada cultura tem a sua forma de viver, o seu sistema familiar, tem a maneira do marido em relação à esposa em relação ao marido. Vocês compreendem? Cada cultura. Depois nós temos aqui, irmãos, a tecnologia. Né? Toda cultura desenvolve a sua tecnologia, toda cultura. Irmãos, computador é tecnologia, televisão é tecnologia, nosso carro é tecnologia. Só que a flecha do índio lá no Amazonas também é tecnologia. A canoa que ele usa também é tecnologia. O que é tecnologia? É tudo aquilo que o homem inventa para facilitar a sua vida. Lá no final da década de 50, acreditava-se que o desenvolvimento científico e tecnológico seria tão amplo na virada do milênio, que o homem teria tantas facilidades, e o homem teria aí tanto tempo ocioso, porque as máquinas praticamente fariam tudo por ele, que ele ficaria com depressão. Eles acertaram numa coisa, o homem hoje vive com depressão, mas não tem uma vida ociosa, porque quanto mais a tecnologia se desenvolve, mais tempo nós queremos aproveitar, não é assim?
Agora, irmãos, cada cultura aqui, esse amarelinho, representa a nossa economia. Cada cultura tem sua forma de economia. Compreendem isso? Depois tem lá a língua. Cada cultura tem a sua forma de comunicação. A comunicação expressa os nossos valores, né? Irmãos, por que eu estou explicando isso para vocês? Vocês estão vendo aqui nessa pizza, aqui nesse quadro, vocês estão vendo que ela é pontilhada? Ó, ela é pontilhada. O que significa esse pontilhado? Significa, irmãos, isso aqui, ó, que em toda estrutura você vai encontrar pessoas que têm conhecimento mais superficial e outras mais profundas sobre aquela estrutura. Por exemplo, se você pegar a religião, você tem dentro da igreja pessoas que têm um conhecimento profundo da religião. Você tem pessoas que têm um conhecimento mais superficial. Se você pegar, por exemplo, as estruturas sociais, você tem pessoas que têm um conhecimento mais profundo sobre família, estrutura familiar. Tem pessoas que têm um conhecimento mais superficial. A questão da economia, por exemplo, que eu acho muito séria, principalmente nos dias que vivemos em crise, né? Há pessoas que têm um conhecimento superficial sobre economia, estão sempre enrolados com cartão de crédito, cheque especial, endividados. Aquelas pessoas que são mais estruturadas, elas não entram nesse negócio. Elas estão mais firmes, elas têm mais condições de passar bem a crise, né? Por que eu estou explicando isso para vocês, irmãos? Por causa disso aqui, ó. Jesus é o Senhor de tudo. Isso aqui é a coisa que nós mais falamos dentro da igreja adventista do sétimo dia. Irmãos, só no Novo Testamento vocês vão encontrar 606 vezes a expressão Jesus, ou senhorio de Jesus, ou Jesus como Senhor. E Jesus Salvador vocês vão encontrar apenas 15 vezes. Ou seja, Jesus o Senhor da minha vida. Não é isso que nós desejamos e pregamos? Só que a maioria, irmãos, muitas pessoas entre nós, eles se relacionam com Jesus, olha aqui para mim, apenas no campo religioso. Tem gente que mantém Deus, irmãos, dentro de uma caixinha, ele diz assim, hoje é sábado, então ele abre a caixinha e vai se relacionar com Deus. Irmãos, quando a palavra de Deus diz assim, que Jesus quer ser o Senhor de tudo, e esse é o assunto nosso da semana, é tudo de mim em resposta a tudo de Deus. O que significa, irmãos, esse tudo de Deus? Significa que eu me relaciono com Deus no campo religioso, sim, mas não apenas no campo religioso. Quando eu estou na minha estrutura política, na minha liderança, e você é líder em alguma coisa, você é líder no teu trabalho, na tua casa, na classe de escola, enfim. Quando eu exerço a minha liderança, Jesus é o Senhor da minha liderança. Quando eu estou na minha estrutura social, seja no meu trabalho, na minha família, quando eu ouço música, ou quando eu vejo as artes, enfim, o Senhor Jesus é o Senhor também da minha estrutura social. Ele não é o Senhor apenas no campo religioso. O que você tem que entender aqui é o seguinte, quando eu uso a minha tecnologia, Jesus é o Senhor também quando eu estou usando a minha tecnologia, o meu computador, o meu carro, a minha geladeira, tudo que facilita a minha vida. A economia, por exemplo, Jesus é o Senhor da minha vida quando eu estou também tratando das minhas economias. O Senhor, Ele é o Senhor da minha vida quando eu estou falando, quando eu estou expressando. Então, irmãos, Jesus não pode ser o Senhor da minha vida apenas quando eu me relaciono com as questões religiosas. Ele tem que ser o Senhor em toda a minha vida, em tudo o que eu participo dentro da minha cultura. Então, irmãos, eu queria que você entendesse uma coisa aqui comigo. Olha aqui para o quadro. Fidelidade cristã é o quê? Me ajudem. É tudo de mim em resposta a tudo de Deus. Vocês estão vendo o que aparece agora nesse quadro aqui? Eu quero trabalhar 2 minutinhos com vocês, o quadrinho amarelo. Olha só. Que representa o quê? A nossa economia. Eu vou colocar aqui dízimos e ofertas. Irmãos, quando se trata de dízimos e ofertas, nós temos dentro da igreja pessoas que têm um conhecimento superficial sobre dízimos e ofertas. Por isso ele é considerado apenas um doador. Agora, quando a pessoa tem um conhecimento mais profundo sobre dízimos e ofertas, aí ele já passa de doador para mordomo do Senhor. Então, quando eu estou falando para vocês, eu estou falando para doadores e também estou falando já para mordomos. Eu estou falando para pessoas que estão num nível muito superficial, por isso algumas pessoas elas têm uma forma de ver e viver, dizimar e ofertar, e outras pessoas têm uma outra forma de viver o dizimar e ofertar. Querem ver a diferença? Qual é o propósito nosso dessa semana e dessa palestra? É transformar você de doador para um mordomo. Não significa que doador está perdido, é alguma coisa ruim. Não, mas se você de doador puder ser um mordomo, é muito melhor para a tua vida espiritual. Então, irmãos, eu queria que você
olhasse aqui para o quadro agora, é muito importante. Qual é a diferença dos doadores para os mordomos? Os doadores, ele pensa sobre ele, eu. Ele vem na igreja, ele quer receber, ele quer ajuda. O mordomo, ele diz assim, não, é sobre Deus. Eu estou aqui para servir, eu estou aqui para praticar a missão. O doador, ele pensa assim, irmãos, é o meu dinheiro, então ele quer controlar o dinheiro, ele quer controlar o que a obra faz com o dinheiro, ele quer saber aonde foi usado o dinheiro dele, ele quer controlar o dinheiro porque ele acha que ele é dele, porque ele tem um conhecimento superficial sobre esse assunto. Agora, o mordomo, irmãos, ele diz assim, são presentes de Deus. Tudo que eu tenho veio de Deus, e eu devolvo aquilo, e no momento em que ele devolve, ele diz assim, agora, a igreja faz o que ela achar melhor. Queridos, os doadores, ele diz assim, olha, é meu projeto. Se ele gosta do projeto, ele entra e participa. Se ele não gosta, ele não entra nem participa. O mordomo diz assim, não, é trabalho de Deus. É a casa de Deus, é a igreja de Deus. Os doadores pensam assim, olha, eu estou no controle. E ele quer controlar o pastor, ele quer controlar a comissão, ele quer saber das coisas, ele sabe. Vocês entendem, irmãos? Agora, o mordomo diz o quê? É Deus quem está no controle. É Deus quem está na direção dessa igreja. E se Deus está na direção, no controle, nada pode ficar descontrolado. Os doadores pensam assim, irmãos, olha, ele doa se há uma promoção. E se ele gosta da promoção, ele diz, então eu participo. Porque ele tem um conhecimento superficial dessas verdades de Deus. O mordomo diz o quê? Não, eu sou um doador sistemático. Caia sol, faça chuva. Chova canivete. Eu serei sempre um doador sistemático, independente dos projetos que a igreja tem. Agora, os doadores, irmãos, ele diz assim, olha, o valor importa. Eu quero saber quanto é que precisa, quanto você gastou, ele quer relatórios. O mordomo diz assim, olha, quer saber de uma coisa? É proporcional. Eu estou doando 10% de minhas ofertas, 15% ou 5%, ok? E pronto. E assim vai. Irmãos, eu queria, já falamos sobre esse quadro aqui, e eu queria terminar com esse quadro aqui, eu queria que vocês lessem comigo. Olha que lindo isso aqui. A maior necessidade do mundo é do quê? De homens. Homens que não se comprem e nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam o quê? Eu gosto muito de um hino que os jovens andam cantando por aí. Pode cair o mundo, eu estou de que maneira? Em paz. Eu espero, querido, que você nunca entre na quarta fase da igreja na tua vida pessoal. Tá? E se você tem a tendência para o culto emocional, se corrija. Rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que vos apresenteis a Deus por um culto vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus nos abençoe, irmãos, que tenhamos uma boa noite de repouso, de descanso, e que você vá para a tua casa hoje com isso em mente. A minha igreja está vivendo a terceira fase, e eu preciso colaborar, eu preciso estruturar a minha vida, eu preciso dar bases para que ao Jesus voltar eu esteja preparado. Que a paz do Senhor esteja com todos.